Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast De Propósito. Eu sou Rafael Nassif e hoje nós vamos ter uma conversa muito boa, muito interessante. Mas antes de começarmos essa conversa, eu já te peço aqui, olha, se você está vendo pelo YouTube, deixa aqui o seu like, primeira coisa, que é muito simples. Vai lá, aperta lá no joinha, se inscreve no canal, para você me dar uma ajuda para crescer esse canal aqui. Deixa um comentário, uma pergunta, alguma coisa, mas se inscreve, vai lá agora, se inscreve lá. Isso aí, pô, obrigado. Se você está ouvindo pelo Spotify ou uma outra plataforma qualquer, que nós estamos em todas elas, nos segue aí no Spotify, onde você estiver ouvindo, também me ajuda aí a espalhar mais esse aqui podcast. E me ajuda também a ir atrás de novos convidados cada vez mais interessantes, como esse que eu trago aqui hoje. Ele é bicampeão brasileiro de Muay Thai. Então é uma pessoa que a gente quer por perto, é bicampeão brasileiro de Muay Thai. Além de ser biólogo, e hoje ele atua como um coach mental, como não só para atletas, mas para pessoas que querem melhorar suas vidas em vários aspectos. Então, meus amigos, recebam com muito carinho nosso querido Wallace Soares. Grande Rafael, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Eu tenho você como referência no desenvolvimento pessoal e receber esse convite para mim foi muito gratificante. Que bom. Obrigado, cara. E há pouco tempo eu fui jogar basquete com ele, né? No Brasil, o basquete, né? Te arrumou E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre esse documentário aqui do Michael Jordan. Se você que está nos assistindo ou nos ouvindo não assistiu, esse é um documentário que vale a pena. Se chama em português é O Arremesso Final, está na Netflix, ou então em inglês é o The Last Dance. Né? Tá na Netflix, como eu falei. E é sensacional, né, meu amigo? Para mim é. Para mim ter como referência e como exemplo um atleta de alto nível como o Michael Jordan e o seu treinador, né, que é o Phil, para mim é muito importante isso, as pessoas terem a visão de um atleta. Porque com o atleta, a cabeça de um atleta e tentar... A cabeça de um atleta é muito diferente, É né? diferente, Porque eu até estava brincando com ele, que ele começou a falar assim comigo, né? Que eu perguntei, pá, e aí, Alas, tá vendo algum seriado Tá vendo alguma série nesse momento e tal? E ele falou assim, tô vendo uma pela segunda vez. E eu assim, na minha cabeça, cara, ninguém assiste série pela segunda vez, não é possível assistir. Na hora que ele me falou que tava vendo o Arremesso Final, não, essa vale. Essa pode assistir. Porque ele tem muitas nuances, muitos aprendizados. Exato. Que às vezes, de uma vez, assim... passa, né? Passa batido, sim, tem que assistir de novo. Essa é uma que você me deu aqui uma ideia, provavelmente vou assistir de novo, porque essa é um aprendizado sem fim. Vale muito a pena. Mas o que você traz aí? Vamos um pouquinho, então vamos pegar esse gancho dessa série aí, que enfim, a gente estava falando sobre isso, e o que aprendizado que você traz dela, ou que paralelo você faz ela com a sua vida, dos seus... Total. Eu faço total, eu não faço nem paralelo, é isso. É exatamente isso. É isso isso. o quê? Traz uma coisa prática aqui. Uma coisa nós, prática. Assim, alguma coisa que você viu lá, o que ele falou, que você viveu. Rafa, vamos lá. Eu pratico esporte desde criança. E eu comecei era uma criança doente, né? Então, bronquite, era uma bronquite muito severa. Ah, é? Era. Eu comecei o esporte por causa disso. E minha mãe... Eu sempre fui muito baixinho, muito esmirradinho, aquela criança muito pequenininha. E o médico falou, olha, mete ele no esporte. E eu usava muito aquele medicamento, o Atrovent, o Berotec, que é um medicamento que a gente usa para fazer nebulização. Só que aquilo ali acelera muito os batimentos cardíacos. Né? E eu já estava numa dose cavalar daquilo quando eu era criança. Eu ia roxo para dentro do hospital, minha mãe me levava roxo sem respirar. E o médico falou, olha, a gente precisa trocar isso aí, porque se ficar 5, 10 anos de idade, o garoto vai morrer, vai infartar. A gente tem que trocar isso aí. Minha mãe foi buscar homeopatia para tratamento e esporte. Pronto, comecei assim, fui para natação, né? Vamos para natação. E ali, ninguém nunca fez isso. Você é do Rio de Janeiro? Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, sim. Da zona norte do Rio de Janeiro, a parte ali perto do Complexo do Alemão, da favela mesmo também, E quando, o bom disso no Rio de Janeiro é que o esporte, ele era, o acesso, teve aquele boom de levar o esporte comunitário e tal. Então, eu estudava numa escola que era uma escola que já tinha sido uma FUNABEM, que era a FATEC, lá em Quintino. E era muito forte o esporte lá. Então, a natação... Escola pública?
Era pública, era tinha pública. esporte, assim, Tinha olha muito que bom, bom, hein? muito bom. A época que eu estudava e tal era perfeito. E assim, era competitivo e eu não fazia ideia do que era isso. Só que quando eu entrei para natação, e ali começou sem ninguém me instigar em nada. Então, eu fiz natação normal, só para aprender a nadar. Só que sempre via a hora do pessoal da competição. Eles chegavam a competir, todo mundo naquele estilo, sabe? Joga a bolsa para um lado, aquece. E eu olhando aquilo, falei, cara, o que é isso? Eu tinha 8 anos, cara, 9 anos. E ali, eu falei, como é que vai para chegar aí? Primeiro tem que fazer um teste. E tinham etapas, né? Classe. A classe competitiva era a classe C, B e A. E eu não estava nem perto. Falei, vamos aprender a nadar primeiro. Vamos fazer o teste para entrar na classe C. Pedi a minha mãe, olha, me leva lá. Passei, entrei para a classe C. E imagina, eu era pequeno e a altura, acho que até onde eu tenho ciência, todo esporte, a altura ela é um pouco favorecida. Tirando o atletismo, o Usain Bolt, ele é um pontinho fora da curva, né? Então, mas a altura sempre foi. Então a natação, eu sempre pequenininho. Eu falei, pô, como é que faz agora para passar para B? Categoria B. E então, olha, não, tem que ter resultado. Tem que nadar, ir para as competições, então vamos lá. E você treinava? Eu treinando. Todo dia, 7 horas da manhã, estava lá dentro da piscina. E vi os caras da classe A, eu falei, quero fazer isso, cara, eu quero estar ali. E o tempo, comecei a pegar o tempo. Então ninguém botou isso na minha cabeça, o treinador não fazia isso. Qual o tempo que eu faço, qual o tempo que eu tenho que fazer? Vamos diminuir, vamos nadar mais rápido, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu lembro que já pelos 10, 11 anos, eu vi o tempo do campeão, que era o campeão mundial, eu acho que era o Fernando Scherer na época, dos 50 metros livre, o cara nadava em 21 segundos. Pô, e eu via os rapazes de 16, 17 anos da classe A, que eu queria entrar, os caras nadavam 28, 29. Pô, é um mundo, né? 7 segundos é um mundo. Pra natação, 50 metros é uma eternidade. Mas tô falando, sabe? Um menino de 16 anos, né? E eu fiquei assim, não, como é que eu vou chegar nisso? Eu nadava em 34 segundos. Primeiro você tinha que chegar nos 28. Exatamente, né? primeiro vamos chegar aqui o cara, mas, sabe, te pega a referência do topo e depois vai desenhando. Então, 21 uma coisa. E eu ficava assim, cara, e agora? Como é que vamos lá? Aí eu comecei a ver que não se nada tudo também, o cara não é bom nadando todos os nados, são 4 nados, né? E eu falei, não, vamos ficar bom em um, pelo menos. E era o nado livre e o nado de peito. Falei, embora, vamos cair dentro disso aí. E treinando. Agora, olha, abriu uma vaga para seleção para classe B. Olha, 7 horas da manhã aqui, vamos nadar, fazer o teste, frio do caramba, mano, me joguei, passei para classe B. Vamos para competição. E eu lembro que fui uma competição lá no clube do Vasco da Gama. E esquece, desde ali eu já comecei, hoje eu vejo isso, né? Porque para mim, como eu comecei novo, eu não tenho dimensão, mas hoje eu vejo. Dia de competição, não fala comigo. Então, tinha dor de barriga, eu tinha ansiedade desde novo. E hoje eu vejo as crianças indo competir se divertindo. E eu não tinha diversão, pra mim aquilo ali era sério. Pra mim aquilo ali era sério, exatamente. Mas peraí, sua família te apoiava? Assim, cara, me apoiavam no esporte, me levavam. Minha mãe sempre levou, tudo, sempre, vamos lá, vamos competir, mas nunca... Mas isso, voltando aqui, porque você tinha aquela questão da saúde. Com essa coisa da natação, isso te ajudou? Resolveu sua situação? Me ajudou não, foi o meu remédio. Foi a sua salvação. É o remédio, é a melhor medicina, é o esporte. E aí, quando eu fui para competir, já estava melhor, ainda tinha umas crises, aí digamos assim, tinha uma crise por ano, mas feia, de ficar de cama mesmo, de não conseguir respirar. Tipo de bronquiolite, né? Minha filha teve isso aí. Vinha forte de não conseguir respirar. E depois já de adulto também, digamos uma vez a cada 5 anos. Isso acontecia de vir forte. Não, nunca mais. Depois de uns 10 anos pra cá, nunca mais tive. E eu tomei remédio, medicação homeopática até os 15, 16 anos, por ali. E fui pra competição. E minhas competições sempre ficava em terceiro, quarto, de 6. de 6 dentro da piscina. E nessa competição, eu lembro, e aquilo ali começou a me... aquele ambiente competitivo era uma competição regional. Então, aquilo ali, a Gatorade patrocinando, e não sei o quê. Então já era bom. E eu vou lá, pego o Gatorade, eu falei, cara, e vendo os atletas chegando com bolsinha da Gatorade, eu falei, eu quero isso, cara, eu quero viver isso. E vamos lá, vamos pra piscina. Fiquei em terceiro lugar na nado livre.
E no nado de peito, eu fui pro nado de peito, eu era um pouquinho melhor. E aí entrei na piscina no nado de peito. E a imagem toda agora tá vindo na minha cabeça, cara. Tô falando agora, é bem sinistro isso. Quando eu toquei a borda, eu sempre estava acostumado a ver muita espuma do meu lado, né? As pessoas passando na minha frente, batendo perna. E eu não vi nada, água lisa. Olha. E quando eu toquei a borda, eu falei, pronto, já acabou a competição, todo mundo já saiu da piscina. Quando eu olho pra trás, o primeiro lugar ainda, tipo, um pouco antes ainda da piscina. Só. E eu olhei pra cima, assim, meu treinador pulando, não acreditando, gritando. Eu falei, não tô acreditando que eu ganhei uma competição, cara. Olha só. E ali foi muito, aquilo ali... Foi incrível, uma explosão de adrenalina também ali, né? Muito. Foi, Aí você foi ganhou demais. o nado peito. Ganhei o nado peito. A única coisa que eu ganhei na natação. Aí depois nunca mais? Nunca mais. Você continuou assim mais um Não, pouco? não. Vai, também não tem jeito de ganhar, se não continua, né? Não fui, aí, porque assim, aí eu fui como a escola, eu estudava naquela escola e fazia natação à parte. E aí eu tava com 10 para 11 anos, a educação física era um esporte. Não era hoje em dia que tu pega a bola e joga na quadra, que nem hoje as crianças brincam. Era um esporte, tinha que escolher o esporte. E eu escolhi o judô. Ah, tá. Eu escolhi o judô. Fui pro judô, minha mãe me levava e tudo, era fantástico aquilo lá. Judô é muito bom, né? Aquilo ali me disciplinou. Aquilo ali foi uma disciplina que, pra mim, também eu peguei um excelente treinador, Eduardo Machado. No fundo sempre são as pessoas. No fundo sempre são as pessoas que fazem diferença e que tocam as nossas vidas, fazem diferença nas nossas vidas. Total. E ali criou... Não, era muito bom. Eu nunca fui muito bom no esporte, no início. Então ali, vamos lá pro judô. Vemos os caras competindo, mesma coisa. Só que eu não caí, eu tinha medo de cair. Eu era muito retraído. E meu treinador, sempre pegando pesado comigo, ele era da seleção brasileira de judô. 2,5 metros. Nossa. Cara, era um cara enorme. A mão dele pegava na minha cabeça e brincava e fechava a mão na minha cabeça. E eu lembro, então, ali, graduação, passa de faixa, e vai melhorando, começa a jogar. E eu só queria... E eu era assim, aí comecei a ver, olha, um no meio. E rodava com todo mundo. Então, eu ficava no meio, rodava com todo mundo. Então, o voluntário pro meio era sempre eu. Então, vai lá o Wallace no meio. E todo mundo olhando, que cara é maluco, o que tá fazendo ali? Caía toda hora, só caía. E ele começou, você vem treinar no horário diferente. Vamos treinar mais um pouco. Então, eu ia treinar e treinava com ele. E até o dia... Porque ele viu que você tinha vontade, é isso? Ele viu alguma coisa, cara. Até o dia que a única vez da minha vida eu o derrubei. E derrubei ele sério. Você derrubou ele não deixou, não. Eu lembro até hoje. E eu derrubei. Entrei num golpe, provavelmente ele estava mole, não levou muita fé, um garoto de 14 anos, 15 anos. Derrubei ele e dali também, nunca mais também, porque eu caí umas 100 vezes depois, porque ele não deixava. Que é? Tu me derrubou, então vambora, levanta. Derrubou umas 100 vezes. Mas aquilo ali ele falou, Wallace, olha, estamos chegando no nível, tu já tá chegando numa graduação, que ali faltava marrom e a preta, logo depois. E ele falou, cara, vamos melhorar, porque não tinha resultado em competições, eu não tinha. Você ia nas competições e não perdia, o máximo acho que foi um terceiro lugar que eu consegui. E ali com 15 anos, a sala do Muay Thai era de frente para a sala do judô. Então eu via os caras a treinar Muay Thai do outro lado, só que às vezes o cara sumia e não aparecia. E eu falava, o que tá acontecendo? O cara não levanta mais, o que acontece pro cara não voltar? E eu fui lá, ele, olha, quer ir lá ver? Meu treinador mesmo falou, vai lá ver, vai dar uma olhada para ver como é que é. Pô, quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero. É isso que você quer. Porque é muito diferente, né? O Muay Thai ali, é uma ação, toda coisa. Exatamente. E parece mais que uma coisa que tu tá meio, na guerra mesmo, aquela coisa. Não, o Muay Thai é bruto mesmo. Aí eu fui pro Muay Thai e... E aí você apaixonou ali com aquilo? Me apaixonei. E eu lembro que o treinador, que hoje ele é um dos maiores treinadores do Brasil, o Vander Valverde, e ele foi da equipe brasileira de Taekwondo também. Tipo, hoje ele é comentarista na Globo do Taekwondo e tudo, quando é Olimpíada, essas coisas todas. E ele falava assim, dividia a turma assim, quem tem mais de 7 meses pra cá, quem tem menos pra cá. Pra onde o Wallace ia? Com 2 meses de treino. Pro que tem mais de 7 meses. Eu ia porque era muita gente, eu falei, ele não vai me perceber, né? Eu vou vir pra cá, ele não vai nem perceber. Ia lá por 7 meses. Até então nada, só que ele não era bobo, né? Ele, mais de 7 meses pra cá, mais pra cá. E via que eu ia, ele falou, bota luva e caneleira. Eu falei, o que é isso? Bota luva? Eu falei, bota luva, botamos luva, uma luva maior, né? E a caneleira. E ali eu tomei a coça, foi o primeiro nocaute que eu tomei, fiquei apagado em pé. Nossa. Eu não caí.
E ele, quando acabou o treino, falou pra mim, das duas uma, eu quebrei o dente. Quebraram, né? Eu não quebrei não, quebraram. E ele falou, das duas uma, agora tu ama isso aqui ou tu nunca mais aparece. Tava eu lá no dia seguinte. Ele falou, porra, até casca grossa, vambora. Então pequenininho, pesava ali meus 50 e poucos quilos e comecei a treinar. Foi 1 ano e meio. E eu mudei de treinador, porque eu fui pra um Muay Thai mais perto da minha casa. E foi 1 ano e meio pra fazer a minha primeira luta. É uma luta em campeonato. Em campeonato. Foi 1 ano e meio. luta, 1 ano e meio. Treinando, sem parar. Cara, é interessante você estar falando isso, porque, olha só, 1 ano e meio para você fazer a sua primeira luta. Você já tinha feito judô, tinha feito natação, você contou a sua história aí, né? E como é que... E pra fazer a primeira luta, né? Não sei nem se você ganhou ou perdeu, você vai me falar aqui agora, mas... como é que incrível, como hoje em dia... Não é hoje em dia, não. Eu acho que nós, seres humanos, sempre esperamos, mas eu acho que hoje existe um imediatismo ainda maior de querermos ver as coisas acontecer muito rapidamente. E é claro, é muito mais gostoso ver as coisas aparecendo rapidamente. Eu comecei esse podcast aqui há um tempo atrás, adoraria ter 1 milhão de inscritos, né? E não tenho, obviamente. E se tiver um dia, vai ser a custo de o cara ralar muito, fazer muito podcast, fazer muita entrevista, estar muito com as pessoas, crescer, fazer uma série de coisas e talvez vai vir um resultado um dia. Eu tô falando nesse aqui, que por acaso é esse aqui, podcast, mas pode ser perder peso, pode ser escrever um livro, pode ser qualquer coisa. Ou seja, a coisa demora a acontecer, né? É como a historinha do bambu chinês, né? Você coloca, planta semente, rega, um dia ele sai, né? Mas e aí, essa primeira luta? Ganhou ou perdeu? Ganhei. É minha primeira luta, e a do cara, ele já era lutador profissional, então já era acho que a 30ª luta dele. Eu tinha 17 anos. Na minha primeira luta, ele já tinha 30 e poucos anos, isso faz muita diferença depois que a gente é adulto. A gente vê pode? Que isso pode. Podia. Hoje não pode mais. Podia. Hoje não pode porque você precisa da assinatura do responsável. E eu lembro que foi em 2005 mesmo, um rapaz lá em Niterói, numa região do Rio de Janeiro, um garoto morreu com um chute na cabeça. Nossa. Foi internado, ficou em coma, porque foi ilegal, foi lutar ilegal, sem assinatura, sem autorização, sem nada. E naquela altura era muito difícil lutar, não era fácil, você era convidado a lutar. Você não se inscrevia num campeonato. Mas não houve esse cuidado e pronto, aconteceu como qualquer esporte de luta. Tem esses problemas. E eu fui e mandei bem, ganhei. Ganhei a minha luta. E aí você ficou empolgadão? Muito, empolgadaço ali. Eu era o cara dos 60 quilos. 60 quilos, você estava se preparando mesmo, o seu técnico já via em você um potencial ali para ser atleta mesmo. Exatamente. E aí você se dedicou a essa parte da sua vida, mas continuava a estudar. Aí eu estudava, eu entrei para a faculdade cedo, né, cara? Com 16 para 17 anos eu já estava na faculdade. Eu escolhi biologia por não saber o que queria fazer. Na verdade era assim, então eu vou, o que tu gosta mais? Eu gosto mais disso e tal, mas sabe, aquilo ainda na fase que não sabia muito... Sabia o que não gostava, o que eu gostava ainda não sabia, eu sabia do que eu não gostava. E eu nunca fui muito fã da educação tradicional. Só que como eu tinha um pouco, a cabeça um pouquinho, minha mãe é explicadora desde eu era criança, então aprendi a escrever, ler cedo, fazer continhas, então fui passei as séries, avancei um pouquinho. Então terminei a escola cedo, comecei a faculdade cedo, e sempre associando isso aí, o esporte, e eu tinha que pagar a faculdade. Então, pobre no Brasil, não sei, pelo menos no Rio de Janeiro, não estuda faculdade pública, é muito difícil. O cara tem que ter um preparo muito grande para passar numa faculdade pública, então é mais fácil ele arrumar um trabalho e pagar a faculdade particular. Então eu trabalhava na farmácia, como entregador de farmácia, fazia a faculdade e treinava. Ou seja, isso é interessante, né? Falar isso, ou seja, falando que o pobre não estuda em faculdade pública, a faculdade pública é muito mais difícil entrar, né? Muito mais difícil. Ou seja, no fundo, quem estuda em faculdade pública é quem tem condições e que teve condições de estudar e que eventualmente tem condições de pagar uma faculdade privada, mas consegue ingressar numa faculdade pública. Inverte quando chega na fase da... Na faculdade. E a pessoa, às vezes, que é mais pobre, que não tem condições, não consegue entrar na pública, porque não tem o preparo, e tem que ir numa privada, mas aí não tem dinheiro para pagar a privada. Não, e mesmo que vai estudar numa faculdade pública é o dia inteiro, né? Então, o dia inteiro, não é pós-laboral, exato, nada. O cara precisa ir da... Exato. Então... E eu saí de casa muito cedo, então eu já me virava. Trabalhar. Você trabalhava em quê? Eu era entregador de farmácia.
Trabalhava como entregador de farmácia. E eu lembro que no meu, deixa eu ver se eu não me erro, segundo ano ou terceiro ano da faculdade, apareceu uma oportunidade de estágio lá na UFRJ, no Museu Nacional, para trabalhar como pesquisador no departamento de entomologia. E aí eu consegui migrar, sair da farmácia, mas lutando ainda. É onde eu ganhava meu dinheiro lá também, o dinheiro extra. Era na farmácia? Como lutando. Ah, eu saí da farmácia e fui pro laboratório. Aí depois você estava no laboratório como estagiário, ganhava lá alguma coisinha? Ganhava, demorou, né? Até você começar a dar resultado para ganhar a bolsa da CNPq, né? Do CNPq, que era a instituição no Brasil que fornece a bolsa para os pesquisadores. Ganhava a bolsa, pagava a faculdade e lutava para ter um dinheirinho extra. E você já conseguia ganhar um dinheirinho lutando? Ganhava como profissional. Você tinha para ir quantos anos nessa época? Eu comecei com 17, 18, 19, eu me formei com 20 para 21 anos. Ali eu ainda lutava, estava em alto nível, na verdade eu estava voando. Era a época que eu estava muito bom. Ali foi o seu auge, foi nessa idade? Assim? Foi, onde eu consegui patrocinador e lutas televisionadas. Isso junto com a faculdade? Com a faculdade e com o laboratório. Lembro que eu trabalhava no laboratório com o pé que não entrava nem dentro do tênis, que eu tinha lutado no final de semana, o laboratório eu com perna pro alto, olhando no microscópio. Minha orientadora ficava maluca comigo. Tira esse pé, tu tá no laboratório, tu não tem que ficar mais saindo na porrada, para com isso. Eu falei, não, de onde eu vou tirar dinheiro? Eu preciso ganhar dinheiro. Pesquisador ganha dinheiro aonde? E eu trabalhava eu era entomólogo, eu trabalhava com taxonomia. Entomólogo é o que estuda os insetos. E eu, mais diretamente, dípteras, que eram mosca. Eu estudava moscas. Nossa! Escolhi isso? Não, mas foi o que apareceu e eu tinha no estágio e acabei gostando. Porque também abriu muitas portas para mim. Eu, com a minha orientadora, que descobri uma espécie nova de mosca. E minha orientadora que faleceu, Kátia Melo Patil, até mandar minhas honrarias a ela, que foi uma excelente pessoa na minha vida. Parece que ela tinha uns filhos da minha idade, então ela viu aquilo, viu a luta que era para eu, já morava sozinho. E me ajudou imenso, muito, muito. Então, publiquei um artigo interessante dessa espécie nova, que me abriu portas. O que tem essa espécie nova? Você descobriu uma espécie nova, de Rafael, mosca. me pergunta, o que uma espécie tem diferente da outra? As duas, elas voam. Ela é nova por quê? Porque é um nariz diferente? São cerdas, cara. Cerdas acrosticais. Porra, então tá tudo resolvido, pronto. Tá fácil, então. Então, é uma coisa muito técnica, então, apesar que esse artigo ele foi publicado na Cielo, tem na Cielo, tu entra lá, botar o meu nome lá, tu vai achar. Mas em anais de congresso, muito congresso brasileiro, congresso internacional de entomologia, de zoologia. Então comecei a rodar o Brasil um pouquinho, foi muito... Porque assim, era muito fechado, vivia no Rio de Janeiro, também vim da favela, então viajar, o que é viajar? Pobre não viaja, pobre vai ficar quieto aí na tua, mora na favela, então saí para de 10 amigos que viram comigo, sei lá, se tem vivo hoje são 3, entendeu? Sério? Que iam pro tráfico, já me foi oferecido para ir pro tráfico, quando eu era ainda na adolescência, então, mas eu nunca tive essa inclinação, drogas... Você já viu gente morrendo assim na sua frente? Já. Já? Já. Mas como assim? Tiro. Tiro? É. Mas por quê? Tava a dever. É mesmo? Mas amigo seu? Não. Colega, né? Colega. É. Chegou um outro lá e pá, foi. Pá. Acho que minha mãe nem sonha em saber disso, cara. Então não mostra. Porque a gente ficava na rua. Porque a gente ficava na rua e porque assim, e meu pai teve uma educação muito rígida com a gente justamente por causa disso. Hoje eu vejo, tu imagina hoje numa situação dessa. E eu lembro, eu tinha 15, 16 anos, eu quero ir pro baile. Tu vive funk, naquilo, cara. Coisas. E o quão importante é que o ambiente molda, né, o indivíduo. Muito, total. E o ambiente que a gente fala assim, é ambiente o que é lugar? O ambiente é tudo, cara. E o ambiente muda até a genética da pessoa. E hoje é onde eu estudo muito isso, que eu vim da biologia, trouxe isso à fisiologia, tudo. A epigenética, né? Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 35. E os seus pais, ou seja, viviam os dois com você? Isso. Com irmãos e tal? Éramos 3 irmãos. E quando eu tinha 16 para 17 anos, minha mãe engravidou de novo, temporão aí, 17 anos. Minha mãe, eu lembro que estava fazendo um tratamento para retirada do útero, fazer a esterectomia, mas acabou engravidando. Nossa. Com 40 anos. E aí engravidou e tem minha irmã hoje, agora que está aí, Isabelle. Olha. E somos 4 no total, mas na época era só... Mas só ou 3. seja, o seu pai era durão ali com vocês, assim. Era, e dou graças a Deus por isso, cara.
né? Era. Na época a gente não entende, né? E tem aquela coisa Que toda. tinha um pessoal ali que você andava que era barra pesada. Mas meu pai já cuidava do ambiente sem que saber, acredito que meu pai não sabia, mas o ambiente total. Por exemplo, até na alimentação, não entrava bolacha recheada nem de cá. Meu pai trabalhava no Instituto Nacional do Câncer, no INCA. Então ele viu, e ele trabalhava no departamento infantil. Então ele via, aquilo ali, esquece, aquilo ali pra ele. Então... Cara, hoje em dia, sabe-se mais, é claro que ninguém vai assumir a culpa nem nada, mas obviamente que, infelizmente, a nossa alimentação está a adoecer a sociedade, né? Muito. Há muitos anos. Então, assim, eu fui numa palestra, eu tive recentemente, você até viu lá, né? Que eu fui naquele SXSW, né, que chama South by Southwest em Austin, no Texas. E lá eu vi várias palestras interessantes. Aí tinha um professor lá que estava mostrando os gráficos, né? E eu não sei, eu não lembro quanto que é, mas sei lá, 1/3, metade da população americana já tem sobrepeso, 1/3 é obesa, é um negócio maluco de coisa. E pela primeira vez, essa nova geração vive menos do que os seus pais. E estão voltando a índice de expectativa de vida, acho que de 1994. Eu não lembro exatamente o ano, mas era uma coisa assim, de 1994. Ou seja, a gente cresce, mas realmente lá nos Estados Unidos você olha... É porque todo alimento, 95% da nossa alimentação hoje é industrializada, né? A gente vai no supermercado... Mas não é só isso também, Rafa. O ser humano moderno, ele come demais. Ele come muito mais do que precisa. Muito mais do que precisa. Tá? E isso está realmente adoecendo. E como você falou no início, eu não lembro qual momento que a gente conversou aqui, sobre os prazeres imediatos. Né? E eu tenho uma palestra com relação a isso que eu tenho pronta. Eu intitulo ela de Qual é a tua droga? Né? Porque é a droga dopaminérgica, né? Que eu digo. Porque a dopamina é o neurotransmissor que traz o prazer pela recompensa imediata. E tudo hoje é imediato, cara. Hoje com o celular na mão, tu manda um iFood aí, tá aqui na porta. Exatamente. Tu não tem esforço pra nada. E isso indisciplinou o ser humano. Essa é uma sociedade que nos adoece, né? Adoece. É que você não precisa de fazer esforço para mais nada e você não recebe mais essa gratificação. Ou seja, chega tudo em você. Aí é isso, cara. É uma sociedade Mas doente, é onde eu gosto de trazer isso e é onde o mental coach para mim entrou muito forte aí, porque para mim sempre foi natural, mas para as pessoas não é, sabe? Tá, mas natural em que sentido? Ou seja, você sempre deixou de comer uma coisa prazerosa porque você sabia que isso vai te trazer um corpo bacana? Não. Ou seja, em que sentido que é natural? Objetivo. Depende, eu não vivo, eu sou uma pessoa que se me deixar perdido, eu fico batendo cabeça, se eu não tiver um objetivo mínimo que seja. Tá? Mesmo que seja atingir um peso, ou correr 5 km, depois correr mais 6, mais 7, sempre na alta performance, sempre pensando nisso. Mas qual é o seu objetivo desse momento agora? Nesse momento, pra vida? Sim, ou seja, um objetivo que você está indo atrás. Por que você mantém o seu corpo? Por que você mantém? É isso, exatamente isso. Boa visão, boa pergunta. E isso abraça todo o resto. É como eu falo, escolhe uma área que vai conseguir atingir todas as outras. Que é ser referência mundial, tá na cabeça dos mental coach. Né? Ser um cara que vai treinar a mentalidade de uma pessoa, mostrar, né? Virar a chave, educar o mindset dessa pessoa. A fazer o quê? Ou seja, qual que é? O que você quer? Qual que é o seu cliente ideal? O meu cliente ideal, eu tô com um projeto para trabalhar só com atletas, mas o cliente para mim ideal é aquele que quer buscar o porquê ele está fazendo as coisas. Ele ser autoquestionador. Ele está cansado de estar vivendo a mesma coisa. Ele querer, eu não quero acordar ninguém. Tipo, olha, por que tu não sai da corrida dos ratos? Não quero isso. Eu quero o cara que já acordou. Não sabe o que fazer, não sabe quem é, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E esse é o cara que eu quero trazer ele para a realidade, entendeu? Porque as pessoas estão vivendo muito fora da realidade, Rafael. Estão vivendo muito no mundo digital, estão vivendo muito no imediatismo. No fundo, acaba por ser... Essa é a nossa realidade hoje em dia, né?
Só que essa realidade de hoje em dia, eu entendo quando você fala que as pessoas estão a viver fora da realidade, no sentido de que elas estão a viver, ou seja, vida de Instagram, vida de redes sociais, etc. e tal. Mas é uma sociedade que nós construímos, né? Nós construímos essa sociedade. E essa sociedade, de fato, tem vindo a nos destruir. Literalmente a nos destruir, né? Eu digo que a gente está evoluindo, cara. A gente está evoluindo. A verdade é essa. E, por exemplo, se você não souber, pelo menos, como funciona a sua cabeça, o teu cérebro, na fisiologia, entendeu? Na fisiologia. Porque a partir do momento, olha só, um detalhezinho que eu vou te falar. A nossa amígdala cerebral, nós temos a amígdala e temos a amígdala cerebral. São duas, tá ali no lobo temporal. Ela é o cara dos prazeres imediatos. É ela que vai te trazer uma recompensa imediata, porque ela está literalmente ligada às emoções. Tá? Medo, ansiedade, tá? Agressividade. Então, ela está relacionada com isso. E ela é o estopim. Né? De imediato, o nosso corpo ele já ativa, tanto que é ela que dá o start no sistema simpático nosso, que é o sistema hipotalâmico pituitário adrenal, que vai liberar noradrenalina, adrenalina. Você foi um bocado de palavrão aí, né? Mas tudo bem. Vai rapidamente só, vou tentar falar um pouco mais didático. Não, tranquilo. Então, a partir do momento que você entender isso, né, a nossa amígdala, então, olha, como é que te controla a tua amígdala? Fazendo perguntas. Porque você ativa, quando você faz a primeira pergunta, exemplo, tô de dieta. O cara tá de dieta, restrita mesmo. Vê um pedaço de doce na frente dele, que ele sabe que não pode comer. Se ele agir por instinto, a amígdala falando, come esse pedaço de bolo. E, vou comer mesmo, que não sei o quê. Mas a partir do momento que você fala, por que eu vou comer? Cara, tu não tem noção o que tu faz com a tua cabeça. Tu já bota ali o córtex pré-frontal para trabalhar, que é da tomada de decisões, e te bota dúvida, já dá um stop na tua amígdala, e já fala, calma aí, olha só. Aí entra o prazer pela recompensa a longo prazo. E aí você questiona. Quando você se torna questionador, você fala, por que eu vou fazer isso aqui agora? Por que eu vou comer isso? Né? Mas lá na frente tem uma coisa me esperando, que é ter um físico melhor, uma saúde melhor. Então te bota para pensar, não estou dizendo que você não vai ter vontade, tá? Isso é inerente àquilo, porque mesmo uma pessoa que é viciada em comida, ou eu estou tentando me desviciar de chocolate, e eu brinquei com a minha esposa, eu falei assim, olha, não pode ter chocolate aqui em casa. Eu falei assim, você tem que me ajudar, falei com a Patrícia, porque você tem que me tratar como um viciado em cocaína. Um adicto, sim. Viciado em cocaína. Eu sei, por isso. Ou seja, não pode ter. Você não pode ter na casa de uma pessoa também que bebe muito, que é alcoólatra, você não pode ter um monte de bebida, porque ele pode até aguentar 1 dia ou 2 dias, mas no terceiro dia vai cair. Lá em casa não pode ter chocolate, meu amigo. Eu posso passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, até uma semana. Chega um momento que eu vou entrar no armário de chocolate e eu vou devorar todos. Isso é fisiológico. Pois é. Não, e aquela sensação e tal. É impressionante. Quem manda? É a cabeça que manda no corpo ou o corpo que manda na cabeça? Essa é a pergunta. Porque se eu deixar isso, se eu for claro com os meus pensamentos, eu conseguir me questionar exatamente, eu consigo fazer com que a mente mande no corpo, né? Só que é fisiológico, Rafael. Se você não cuidar do teu ambiente, não adianta. Não adianta, eu sei disso. Tem que cuidar do teu ambiente. E... Eu concordo. Mas peraí, e aí voltando lá, porque isso você está falando hoje, depois de ter estudado, agora você já fazendo formação em coaching, formação na área de neurociências, etc. E pronto. Só que antes você não sabia disso. Não sabia. Não sabia. Não sabia. E você seguiu vários padrões aí de campeões, né? Exatamente. E hoje eu trouxe isso lá, primeiro, racionalmente, sentei, né? Agora depois de ter feito até a formação de coach, e eu falei, o que eu posso trazer? Porque para mim era tão natural fazer, mas calma aí, é natural. Por que em algumas áreas da minha vida eu não consigo aplicar isso? O que eu aplicava no esporte. Profissional. Na área profissional. Por exemplo, não saber o que você de fato quer. Deixar o vento te levar. Entendi. Ou talvez o que fazer para lá chegar, né? Porque no esporte você sabia, né? Exatamente. Sabia, mas parece que era ligado no piloto automático. Mas podia não chegar, né? Exatamente. Porque quantos treinam aí e nunca ganham nada, né? Todos os esportes que eu fiz, depois que eu parei de lutar, eu virei fisiculturista, todos os esportes, eu sabia, parecia que eu nasci com aquele de saber o caminho que fazer, sabe? Então eu sentei e escrevi uns 5, eu chamo de pentágono do sucesso, né? Que são os 5 pilares, que é o ambiente, comprometimento, constância, disciplina
e o último, o mais importante é o ambiente e o mais difícil, o último, a paciência. Entendeu? Então, se você não estruturar... Então, peraí, vamos lá de novo, então. Ambiente, comprometimento. Comprometimento. Estão na mesma base. Ok, lá embaixo. Lembra do pentágono, Sim, tá? sim, lá sim. embaixo. Daqui a pouquinho estica constância e disciplina. Constância e disciplina. Que tá um ligado no outro. Ok. E paciência. E paciência. Se a paciência está lá em cima, ou seja, tem que esperar as coisas acontecerem. Se você fizer isso tudo, mas também não tiver paciência, também não acontece. Mas se tu fizer tudo que tá aqui embaixo, não tem como dar errado. E ter a paciência. Só ter a paciência. Porque, no fundo, todo o resto é uma semente, é uma plantação, e a paciência é a colheita, né? Exatamente. E muita gente fala assim, mas que mindset, virou muito bonito falar de mindset, né? E o que é o mindset? O mindset é como você vê, interpreta e age perante o mundo. E a doutora Carol Dweck, sim, do livro do Mindset. E eu gosto da abordagem dela, que são dois tipos de mindset, que é o mindset fixo e o de crescimento. Não que muita gente vê o mindset fixo como um mindset atrasado, tipo, é o cara que só reclama da vida, mas não, tem muita gente de sucesso, e no livro dela ela fala de um tenista muito já campeão, ter um mindset fixo. O cara ganha, mas quando perde, era problema da quadra, era problema da raquete. Então percebe? É a forma como ele vê, interpreta e age perante o mundo. Então o mindset está muito ligado a ter a autorresponsabilidade. Certo. Porque hoje o que somos é um amontoado de causas e consequências que vieram da nossa vida e acontece até hoje, desde quando a gente nem existia, desde na barriga da nossa mãe. E isso é provado com testes em ratos e tudo, a epigenética está aí para provar isso. Que nossos genes, eles modificam de acordo com o nosso ambiente. E tentar fazer a pessoa primeiro enxergar isso, cara. Então, o ambiente, para mim, é muito importante. Hoje fala-se muito sobre o ambiente. E o ambiente está ali. Lugares, no ambiente já pensa logo lugares. Pessoas, tudo que você consome, tanto como alimentação como visualmente. E nossos sentidos é o que retrata isso. Para o nosso interior, é o que exterioriza. São nossos sentidos. E... Por exemplo, o olfato no ser humano, só 3% é interpretado pelo ambiente, que a gente consegue muita coisa pela visão e pela audição. E 3% é o olfato. Mas veja só como é que o ser humano é uma máquina perfeita. E teve no livro do comportamento, que eu estudo muito aquele livro, é um livro de 700 páginas, eu estudo aquele livro sempre, e que é do Robert Sapolsky, se eu não me engano, é isso mesmo. E tem um experimento que pega um suor, né? Pega um suor de um cara que teve uma corrida trivial, bota num pote. Pega um suor de uma pessoa que saltou de paraquedas com um acompanhante, o salto duplo, ou seja, ela não fez esforço nenhum, ela simplesmente suou de nervosismo mesmo, e de medo e de ansiedade. Botaram num pote, pegaram voluntários, pediram para cheirar. E saber se sabiam distinguir o suor, né, de cada um. Ninguém soube dizer. Mas o cérebro soube. E estava todo mundo conectado a aparelhos. Quando cheirou o suor do cara que estava praticando exercício, tranquilamente, o cérebro não teve reação nenhuma. Quando foi o odor do suor, ativou a amígdala cerebral, que é o medo e a ansiedade. Da pessoa que estava lá. Exatamente. Nossa, que interessante. Então, essa coisa de... tô sentindo o cheiro de alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui, tô sentindo o cheiro. Tem a ver. Pode ser que tenha a ver mesmo ali, Pode ser que tenha a ver, mas são 3% só que o nosso mais está na Isso visão. nós, né? Que é cada animal com a sua coisa, né? Os cães já devem ter uma porcentagem muito maior, outros animais que enxergam menos, porcentagem ainda maior. Que interessante. Os ratos são 40%. É a percepção deles no ambiente. Os ratos são 40%? Nossa. E por isso que é muito feito os testes, sempre com a comidinha ali, bota longe. E tem os testes da dopamina, a maioria dos ensaios é feito com ratos. Sabia que o ser humano era só 3%, não? É pouco, né? Mas porque nós temos uma visão boa, né? Apesar de não ser uma visão noturna, né? Durante o dia, a gente... Bom, mas interessante. E aí, me conta lá uma história, assim, porque eu gosto muito dessas histórias de atletas e pessoas que viveram e tal. Como é que foi, talvez, o seu primeiro título, alguma coisa assim? Esse foi até tranquilo.
Esse foi até tranquilo, eu lembro que foi de boa. O problema foi, teve uma luta minha que eu pesava sempre 60 quilos. Cara, não, então 60 quilos a 60 quilos, ou seja, não tem uma margem. Não tem assim de 57 a 65. Não. Não, era 57. Tipo, igual no boxe é peso pena, peso leve, E no Muay Thai não... Se tem, eu não sei, Rafael. Eu sei que você lutava de 60 quilos. Okay. Era de 57 a 61, se eu não me engano. Depois era de 61 a 65 e assim ia. Ok, algumas coisas, pronto. Então você era o rei dos 60 quilos. Era o cara dos 60 quilos. E aí eu já tava ganhando um peso. Cara, 60 quilos é muito levinho, né? Eu tava com 64 quilos, mais ou menos. E eu lembro dessa luta, era uma luta importante. Que foi até televisionada na altura, TV fechada, né? O canal das lutas lá. De cabo. TV a cabo. E 64 quilos. Faltando 10 dias pra luta, ligo o treinador do adversário e falou que ele se machucou. Que ele não ia poder lutar. 64 quilos. E eu queria muito aquela luta, valia o cinturão. Isso lá no Rio? No Rio de Janeiro. E valia o cinturão e o dinheiro também, eu lutava. Cara, mas só de curiosidade aqui, como é que é uma luta? É tipo uma luta de boxe, ou seja, obviamente tem o ringue lá que eu já vi, sim, né? Eu gosto de boxe, né? E aí fica o pessoal assim todo, e tem muito público e tal. Muito. O pessoal vai e fica lá e torce, não sei o quê. O Muay Thai, cara, ele é o esporte mais contundente, né? É o que mais se machuca. Não pensa que é o UFC, que é o Vale Tudo, o MMA. E não é, cara, é o Muay Thai. É o Muay Thai, porque tu não para, né? O tempo inteiro. É só pernada soco, chute, joelhada e cotovelada. É muito bravo. Não dá pra ficar agarrado com o cara há muito tempo. O juiz já reclama, já vai tirar ponto. São 3 segundos. Nossa. 1, 2, 3, ou faz o que tem que fazer, larga. E essa luta foi assim, não tinha ninguém pra lutar comigo, perdi a luta. Aí perdeu? Eu perdi, que eu digo, de lutar, né? O adversário se machucou. Não lutou isso. Só que no mesmo dia eu tava treinando, eu fiquei chateado lá no canto, aí... não, meu treinador falou no telefone com o dono do evento, né? Não, tem ninguém de 54 quilos aqui, não. Aí eu olhei pra ele, não, tem sim. Tem eu, fica quieto. Eu falei, olha, não, já te ligo. Cara, deixa eu lutar de 54 quilos. São 10 quilos, eu acho que tem 10 dias. Eu falei, cara, eu tô sem dinheiro, eu preciso lutar, eu preciso da grana. 10 dias pra perder 10 quilos, tu não vai perder. Eu falei, eu vou perder. Que isso, velho? Vou perder. Perdeu 10 quilos. Faltando 10 dias. Perdeu? Perdi os 10 quilos. Pera aí, conta lá que isso é o segredo, pessoal. Agora eu vou parar tudo aqui. Não façam isso. Eu vou vender um programa agora que chama Como Perder 10 quilos em 10 dias. Fica aqui. Não façam isso. Pra já, a gente tem que separar aqui as coisas também, né, Rafa? Desporto de alto rendimento, ele não tem nada a ver com a saúde. Não, nada a ver, né? Tá? Então já fica isso aqui claro. Esporte de alto rendimento não tem nada a ver com a saúde. Tá, mas você seguiu uma dieta restrita? Eu sei... Não. Não? Quando eu tinha meu peso, não. Agora, pra perder os 10 quilos, eu tive que perder. Não, é lógico, pô. Não, o que você fez, assim? Só pra eu entender. Como é que você perde? Já, treinava pelo menos 2 vezes ao dia. Né? Então, eu corria todo dia ali, pelo menos quase 10 quilômetros. Treinava de 3 a 4 horas por dia. Nossa, só aí você já... já perde muito. Mas eu não perdia, esse era o problema. Meu peso sempre se manteve. Comia muito... Então, porque era magrinho já era magrinho, não tinha o que perder. Pois 60 quilos, era só cabeça. Então, esse cara vai perder mais. Então, vamos perder o máximo que puder para chegar faltando ali 2 dias, 1 dia, desidratar. Né? Ir para uma sauna, desidratar, perder só líquido. E aí nem tomar água, né? Nada, fiquei 1 dia sem beber água. Um pouquinho mais, eu acho até. Um pouquinho mais. E aí, no dia, bati o peso. Na verdade, eu não... Chegou a 54? Não, 55. 55, meu adversário... Muito obrigado, aceitou lutar comigo, porque não aceito, porque rola grana, né, cara? E o cara, tu vê que ele teve esforço, não sei, parecia que não, porque ele já tinha no peso dele, e eu que vim lá de cima perder muito peso. E beleza, foi essa luta, pra poder perder o peso, já foi a primeira vitória. Nossa. E a luta geralmente é no dia seguinte, apesar de é no dia anterior, a luta é no dia seguinte. No dia seguinte eu já tava com 61 quilos. Nossa, que isso, velho. Voltei só a beber água, pra já beber água devagarinho. Tem que beber água na tampinha da garrafa. Não pode beber água de uma vez só, tu pode colapsar o estômago. Velho, isso é muito louco. Tem que beber devagarinho, reidratando e comendo. E chegou no dia da luta, aquele evento televisionado, e patrocínios pra lá, pra cá. Por acaso foi onde eu consegui meu primeiro patrocínio, depois dessa luta. Já desci dali do ringue com o patrocinador. E vamos lá lutar. Subi no ringue, cara, pra mim já era uma vitória estar ali. Foi assim, começou a luta no primeiro soco. Foi o primeiro soco.
primeiro golpe, eu quebrei minha mão. Nossa. Como é que foi? Você foi dar nele assim? Foi um cruzado, pegou de mau jeito, pegou aqui no lado da cabeça, a parte mais rija, né, da cabeça, não pegou no rosto, pegou aqui na cabeça e eu quebrei aqui a parte do pulso. E você sentiu Pesou na hora, deu um choque, primeiro deu um choque no corpo inteiro. Nossa. Um choque que deu aqui no corpo inteiro. Continuei lutando. E acabou o primeiro round. Eu falei, Mas aí você usava essa mão ainda ou não? Ou você usava foi o que eu bati mais depois. Nossa. Não sei o que dá em mim, eu fico meio maluquinho da cabeça. Aí que eu bati mais com essa mão. Só arrebentava mais ainda. E eu já tinha operado esse ombro direito. Eu já tinha operado o ombro direito. Eu tinha colocado 3 parafusos aqui. E vamos embora voltar pra luta. E eu fui até o último round. Foi a melhor luta da noite. Foi considerada a melhor luta da noite. E eu saí do ringue, eu não conseguia falar, só vomitava. Nossa. Porque eu levei meu corpo à exaustão, né? Claro. Pra já eu tinha passado de uma desidratação, voltando a comer, só vomitava, não conseguia dar entrevista pra TV. E foi um desafio. Foi um desafio. E agora, Wallace, como é que tu conseguiu? Eu assim, porque conseguia, eu tinha um objetivo muito maior. E quando eu vou trabalhar com um cliente, eu pergunto para ele qual é a paixão ou a necessidade que ele tem de estar fazendo alguma coisa. Para mim são as duas coisas muito importantes. E é o que tu faz na tua vida, Rafa. Se tu for parar para tu ver, o que tu faz na tua vida ou é por paixão ou por necessidade. Sim. Se vier de coração. Não é paixão, é paixão mesmo, aquela cega. Prazer ou dor, né? Sempre é prazer ou dor. Então, eu tinha os dois ali. Que era o prazer de lutar e a necessidade. Necessidade o quê? Financeira? Financeira. Então, para mim, estava muito ali, não tinha hipótese de não acontecer aquilo. Para mim, não... Ou seja, isso é interessante, né? Quando a gente traz esse aspecto. Ou seja, a gente entra em alguma coisa em que você... É aquela questão de não ter o plano B. Você não vê outra hipótese, ou aquilo dá certo ou aquilo dá certo. E é muitas vezes nessa junção, né? Porque é isso, né, que se diz, o ser humano se moveu por prazer ou por dor. Mas quando você junta os dois, então você fica uma coisa ainda maior, né? Ainda mais forte, né? Tu fica uma máquina. E eu ainda levo essa filosofia que não tem plano B. Eu não tenho plano B para minha vida. Só que as pessoas têm que saber interpretar isso. Não é ser cabeça dura e ficar batendo com a cabeça na parede. O plano A, que ele tem que se manter, ele pode ter micros planos que podem se alterar e se alteram o tempo inteiro. Claro. E a galera tem que ter ciência disso, porque não é ficar dando murro e ponta de faca. Ele tem que saber fazer a curva. Claro, e mesmo porque muitas vezes daquilo que nós planejamos não segue como nós pensamos. Sempre tem coisas diferentes. E talvez nós temos que adaptar, moldar, arranjar um outro trabalho, arranjar uma outra, nesse caso, sei lá, uma fonte de renda, até nós conseguirmos chegar onde nós queremos chegar. Mas o plano A não muda. Exatamente. O seu objetivo, né, onde você quer chegar, não chega. Eu falo isso porque, enfim, conto muito da minha viagem de bicicleta, quando eu fui, ou seja, eu queria chegar naquela cidade que eu determinei que eu queria chegar. O caminho que eu ia passar, as mudanças que eu fiz foram gigantes ao longo do caminho, mas sempre com aquilo, né? Só que a gente teve que ir reinterpretando o caminho ao longo do caminho. Por isso que o primeiro pilar que eu boto como ambiente, no programa Mindset Campeão, né, que eu intitulei como Mindset Campeão, o ambiente. Porque o ambiente tu vai usar o tempo inteiro. Tu tem que estar modulando o teu ambiente o tempo inteiro. E o que você faz hoje para modular o seu ambiente, para estar dentro de um ambiente campeão? Eu, primeiro, sou questionador total, o tempo inteiro. E eu sou muito pragmático. E eu costumo falar que nem a gente brincou aqui antes de começar que eu sou burro. Eu só sigo uma coisa. Se tu falar, olha, você tem que fazer isso. E é assim, o caminho é esse. No meio do caminho eu ver que não tá dando certo, eu mudo. E, pra mim, o mais forte, que é meu ponto forte, eu falo que é meu superpoder, a disciplina. Ok. Eu sou altamente, extremamente disciplinado. E a gente conversou aí no jogo de basquete que a gente teve essa semana aí, que a gente jogou lá com os amigos, falando sobre alimentação. Cara, comer é muito bom. Muita gente vê eu com um físico um pouquinho atlético. Pouquinho atlético não, cara, é uma máquina, né? Não, é um animal. Mas é a época da minha vida que eu tô um pouco mais atlético, um pouquinho menos, um pouquinho mais relaxado. Mas eu amo comer, cara. Comer pra mim é um dos prazeres da vida, mas presta atenção no que eu vou te falar. A partir do momento que você come desordenadamente, sem saber o que você está fazendo, aquilo é um problema. Mas a partir do momento que começa a fazer as perguntas e se auto-questionar, tu tá no jogo. E quando tu busca o conhecimento, que eu sei o porquê, eu sei o que acontece na tua cabeça, eu sei do jogo, eu sei o jogo, eu sei como funciona o jogo. Agora, se eu vou fazer aquilo ali errado, pelo menos eu tenho conhecimento. Mas, por exemplo, como é que é a sua alimentação hoje? Você é bem regrado? Não, não sou bem regrado não, mas eu também não fujo muito do seu corpo.
E eu sou assim. E o que é a sua alimentação, então? O que é isso aqui? O que é isso? O café da manhã é sempre a mesma coisa. Que é o quê? É uma panqueca que eu faço de aveia, com banana, ovo, canela, mel, sementes. É isso. Mas tu não come o pão, isso aqui? Muito raramente como um pão. Mas o meu padrão é esse. Depois, um macronutriente, um carboidrato, junto com uma proteína. Sempre a proteína tem que estar. Para mim, isso é de atleta. Sempre. Claro. Eu vou numa refeição, sempre procuro a proteína. E é sempre isso, cara. É sempre isso. Aí todo mundo fala, mas tu sempre come a mesma coisa. Sempre é a mesma coisa. E quando eu era atleta, era sempre a mesma coisa. Eu falo, vida de atleta é chato. É chato. Vida de atleta é chata. Não tem nada, é monótona. Só que se tu traz isso pra tua vida... Agora, faz isso durante muito tempo. Exato. É onde tu vai ter o resultado. É ser constante, que é o terceiro pilar. Então, ser constante, ter disciplina, é isso. Agora, o ambiente é o mais importante. Porque nós temos controle do que nós fazemos, não do que acontece à nossa volta. Nós podemos controlar o nosso ambiente, tipo, com quem tu vai estar, as pessoas que tu vai estar andando, o que tu vai consumir. É muito difícil. Você está numa roda que está todo mundo bebendo, não sei, usando droga ou qualquer coisa, meu amigo, você é o próximo. Eu costumo falar, ande com 5 idiotas, tu é o 6º. É. E eu falo, porque isso é verdade. Agora, anda com 5 idiotas inteligentes que tu vai ser o 6º também. Então, é mais ou menos por aí, sabe? Então, mas o ambiente, a gente não... Muita coisa a gente não espera, uma pandemia a gente não esperava. Tu tem que modular teu ambiente. Na pandemia, como é que você se safou? Porque eu engordei pra caramba na pandemia. O que você fez na pandemia? Você se manteve ali? Olha, a pandemia foi o auge da pandemia, foi quando eu cheguei aqui em Portugal. E eu fui trabalhar, pisei aqui um mês depois foi declarado o estado de calamidade, de emergência. De emergência. E eu fui trabalhar nas obras, fui trabalhar na obra. E com 3 meses trabalhando na obra, eu caí, arrebentei meu joelho, me arrebentei todo. Nossa. Quebrei a cara toda, arrebentei meu joelho, arrebentei o ligamento. Em julho, um dia depois do meu aniversário, estava operando aqui em Portugal, operei o ligamento e fiquei 1 ano e meio dentro de casa sem trabalhar. Nossa. Foram 4 meses só olhando pro teto na cama e eu sentava na cama, agarrava meus pesos e fazia. Sentado na cama, com a perna imobilizada. Então, porque para mim isso faz muita parte, para mim... Cara, como eu aprendi ali, né, num livro, até que eu trouxe aqui já no podcast também, que é dos 10 pilares, todo mental coach de sucesso, uma coisa assim. E ele fala assim, cara, se for para gastar a sua força de vontade, gaste criando seus hábitos. Gaste toda a força de vontade que você tem criando hábitos. Porque hábitos saudáveis, obviamente. Porque são esses hábitos que vão te construir, vão te fazer quem você é. Porque você, com a perna levantada para cima, não sei o quê... Cara, se fosse eu, provavelmente eu ia passar o dia assistindo Netflix. Se fosse eu, sei lá, hoje em dia, entendeu? Eu dificilmente ia pensar em pegar peso na cama, sozinho, tadinho de mim, tô aqui com o joelho levantado para cima, deixa eu assistir Netflix, comer pipoca. Véio. Foi onde eu também entrei pro mundo da neurociência, porque eu participei de 7 congressos online, enquanto eu estava na pandemia, engessado, com a perna imobilizada. E um deles eu até apresentei um trabalho. Fiz muito curso, nossa, coleção de diploma em casa só por causa da pandemia, de tantos cursos que eu fiz, simpósios e nutrição esportiva, porque eu tenho também uma pós-graduação em nutrição esportiva, medicina esportiva, e enfim, fui me enfiando. Hoje, as pessoas podem te procurar para o quê? O que elas podem esperar? Ou seja, se alguém está vendo aqui e fala assim, pô, gostei do Wallace, eu quero que ele me ajude. Qual é o tipo de pessoa que você consegue ajudar hoje em dia? Vou dar só um exemplo para você de um cliente que eu tenho hoje. Ele vem me procurar, presta atenção no impacto que tem no trabalho que eu faço. Eu não vou conseguir resumir uma palavra, mas eu vou dar esse exemplo. E ele trabalha na Bolsa de Valores, como trade, né? Sei. Bolsa de Valores. Ele falou, eu quero otimizar meus ganhos. Eu quero... Porque ele mexe com... Os trades mexem com dinheiro de investidores. Entendeu? E ele quer aumentar o patamar dele, pegar milhões do cara para trabalhar em cima daquilo ali. E ele tira a parte dele, pronto, eu já não entendo muito bem. E ele quer aumentar meus ganhos. Eu falei, tá bom, me fala aqui um pouco de você. Quantas horas você dorme por dia? 4 horas. 4 horas para mim é o suficiente, eu trabalho até a noite que não sei o quê. Eu falei, tá bom, beleza. Então fui ali, olha, vamos lá, vamos começar com uma regrinha aqui. Para já com sono não se negocia. São 8 horas. Não, mas como é que eu estudo? Eu falei, bom, eu tô aqui para ser teu coach. Eu olha, se tu falar para fazer, eu vou fazer. Então tá, é isso aqui.
Faz atividade física? Nenhuma. 30 minutos. É isso aqui. Mas o que isso tem a ver? Né? Presta atenção. E mexer nas coisinhas. Olha, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá. Muda a tua cabeça isso aqui. Esses hábitos aqui vamos deixar de lado. Parou de fumar. E... Tá? Parou de fumar. Parou de fumar. E, cara, o homem que tu quer ser lá na frente condiz com o homem que tu é hoje? Não, então vamos começar a partir de hoje a construir o cara que tu quer ser lá na frente. E o trade? Não me interessa. Faz isso aqui que eu tô te falando. E ele me mandou um áudio essa semana, 3 semanas que ele tá comigo. E ele falou, cara, eu não sei se eu vou ser um mega trade, não sei o que, mas que tu tá transformando um ser humano muito melhor, num pai muito melhor, num marido muito melhor, tu tá. Olha só, que top, hein? Ele falou isso. Eu nunca tive noção do quanto o sono é importante na vida de uma pessoa. Eu, com 1 hora de estudo, ele estudava 5 horas por dia. Ele falou, hoje tu me reduziu minha hora de estudo para 1 e eu consigo ter resultados muito melhores. Uhum. Estudo no mercado, né? Do trabalho. E hoje ele trabalha no mercado financeiro e esquece o rendimento dele agora. Tá começando a evoluir. É isso mesmo. Eu não fui em cima... Tu tá conseguindo entender? Eu não fui no trade. Eu não sei, eu não entendo nada de trade. Eu não entendo nada da profissão dele. Primeiro eu tive que cuidar do primeiro pilar, é o ambiente, cara. O cara tem que cuidar do ambiente dele, o ambiente dele inclui o que ele vai comer, se ele tá dormindo bem, entende? Então é treinar a mente dele. Eu trouxe ele, eu virei a chave do mindset dele. É isso. E a partir daí todo aquilo... É aquela frase que eu adoro falar e repetir tantas vezes. Sucesso não é algo que você persegue, sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna, né? Exatamente. Então, exatamente. Sucesso não é algo que você persegue, sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. E aí já entra no outro ponto que eu falo. O sucesso pra mim é igual o propósito. O que é sucesso, Rafael? O que é sucesso? Cara, eu entendo. Pra cada um é uma coisa, né? Eu acho que o sucesso... O que é o sucesso para você? Para mim, o sucesso é um objetivo alcançado. Uhum. O sucesso é alguma coisa que sucede a outra. É uma coisa que sucede alguma outra coisa. Uhum. O sucesso pode ser qualquer coisa, pode ser perder peso, é um objetivo alcançado. Sim. Sensacional. É isso aí. E a partir do momento que o cara bota isso na cabeça dele, ele cria muitos momentos de sucesso na vida dele se souber administrar. Porque a galera fala sucesso é quando eu tiver 1 milhão. Sabe, calma aí, então tu não vai ser um homem bem-sucedido. Seja um homem bem-sucedido no ambiente que você está agora. Crie o teu ambiente para que você seja bem-sucedido lá na frente. E assim vai indo. É um degrau de cada vez. E esse é o recado que você deixa para o pessoal? Qual é o recado final que você pode deixar para as pessoas? O recado é... Se você pudesse deixar um aqui para todas as pessoas, seria o quê? Seja autoquestionador. A gente está aqui de passagem, mas para deixar a nossa marca, você tem que ser autoquestionador. Se desvincula do piloto automático. Uhum. É o primeiro passo. E aconteceu comigo. Eu quis dar um basta na vida, no mesmo ciclo repetitivo que eu estava tendo na minha vida. Uhum. E quando eu dei um basta, eu tomei consciência disso como um espírito que eu digo de atleta. E eu sentei e coloquei meu mindset de atleta, que hoje eu titulo como mindset campeão, para funcionar. E eu vi que eu posso ser o que eu quiser. Agora, não confunda isso. Isso não é de uma hora para outra. Viver o teu propósito, né, é lindo e maravilhoso. É duro. Só que pelo menos você tem um norte. Uhum. Entendeu? Então, o principal é você ter um norte, não ficar rodando igual o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Então, é saber primeiro, pé no chão, tá? Consciência, bate no peito, assume tua responsabilidade por tudo que tu viveu hoje, tudo que tu tem, tudo que tu é, entendeu? E cria o teu mindset agora. Sensacional. Fortalece isso e vai atrás. Maravilha, meu. E se as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo ou ouvindo, quiserem te encontrar, como é que te encontram? Pode mandar um direct lá no Instagram, procura no Instagram, lá tem o WhatsApp, o wallace.mentor, e lá a gente conversa um pouco sobre isso. E como eu te falei, é um nicho que a pessoa, isso eu não posso fazer por ela. Ela tem que, por ela, você sabe muito bem disso como coach. E eu não estou aqui para pegar quem quer ser mais ou menos, eu quero quem quer transformar a vida mesmo. Então, esse é meu caminho que eu estou traçando e levar isso, pelo menos, mostrar à pessoa qual é o jogo e aí, a partir do momento é com ela. Uhum. Ela tem que saber que ela está jogando um jogo. A gente não está aqui de brincadeira. Então, a palestra que eu venho preparando e tudo é para despertar isso na pessoa e falar, opa, calma aí, não estou aqui de brincadeira, entendeu? Que a vida não é Instagram, a vida não é só comer, não é só fumar, não é só usar drogas. A gente está aqui para outro propósito, a gente tem uma coisa muito maior aqui para poder fazer. Maravilha. E é isso, cara.
Sensacional. Senhoras e senhores, Wallace Soares. Segue lá nas redes sociais, procura lá Wallace com w.mentor. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, porque é muita conversa boa, é muito aprendizado, muita coisa boa que a gente leva daqui. E E agora eu faço um desafio, eu te desafio agora a você pegar essa conversa nossa aqui e ver o que é que mais te marcou. E me manda aqui, me manda no meu Insta, Rafa Nassif, ou aqui mesmo no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, ou no Spotify. No Spotify não tem jeito de escrever, mas me manda lá no Insta um direct também, segue o Wallace. E pega essa conversa e pensa alguns pontos que você pode pegar e aplicar na prática, na sua vida. Tá bom? Meus queridos, foi um prazer estar com vocês e nós nos vemos no próximo episódio de De Propósito. Um abraço, valeu! Viver com Propósito, o podcast.